isso que eu vivo no clube do samba. Nessa gente bamba eu me amarro de montão. Eu também. É por isso que eu vivo no clube do samba. A minha concepção hoje de violão brasileiro é um equilíbrio entre essa técnica erudita. É claro que quando a gente fala de violão brasileiro tem uma imensa variedade, né? Não sei se é assim que se fala. É bem vasto os tipos, ou seja, tem um sotaque ali no toque, e isso é muito legal, porque você vê vários violonistas e cada um tem ali um toque, uma pegada diferente, seja no clássico no sentido da MPB, do samba. Você nunca vai ver dois violonistas de samba tocando exatamente igual. Isso, não tem isso. Você pode ver semelhanças, peculiaridades ali iguais, ali semelhantes também, mas exatamente igual não. Mas a minha concepção é essa, né, de um equilíbrio entre o violão, essa técnica ali um pouco erotizada, não sei se é assim que se fala, com essa sujeirinha. Essa sujeirinha é muito legal, que dá esse swing, né, dá esse... Isso é demais, né? São dois estudos que eu faço, que eu gosto de fazer para aquecer. É o estudo número 1 do Villa-Lobos e o estudo número 2, que ambos são de arpejo, só que um trabalha mais a mão direita e o outro trabalha mais a mão esquerda. Então esse assunto de baixarias para samba e choro tem um começo que eu vejo pouca gente falando sobre isso. Eu tô sempre falando, e é uma coisa que foi a maneira como eu aprendi e faz muito sentido, que é você entender qual é o primeiro passo, da onde que vem as baixarias. Então as baixarias, eu vou relembrar um conceito que eu já falei em outras lives, mas talvez vocês ainda não pegaram, que é o conceito de condução melódica dos baixos. E o que é condução melódica dos baixos, Rafa? É você criar uma linha melódica no fraseado, não no fraseado ali das frases, mas eu digo só no fato de você acompanhar, só você de fazer uma sequência de acordes ali. Então, ó, agora eu vou abrir aqui um exemplo, nosso primeiro exemplo. Então vocês estão vendo aqui na tela uma sequência de acordes. Sol maior, Lá menor, Ré 7 e Sol. Se você não lê partitura, não se assuste, tá bom? É bem tranquilo mesmo. Então, aí quem lê partitura e já está acostumado a ver as notas, percebe que na leitura aí das notas, você tem simplesmente a nota da tônica, ou seja, do acorde em questão que está sendo tocado. Então tem ali o compasso 2/4, significa o quê? Que são 2 tempos em cada quadradinho desse aí. E aí você tem aqui, ó, a sequência: Sol, Lá, Ré e Sol. Então, ou seja, a sequência dos baixos fica aqui, ó. Então, ou seja, o que acontece aí? Se você faz uma levada desse tipo aqui, ó, uma levada qualquer, fica legal, tá tudo bem, você se vira bem e não passa vergonha. Mas se o teu desejo é fazer as frases, né, ter ali, né, um momento de destaque em algum momento das músicas que você estiver executando, para quem você estiver tocando, você tem que ir para o próximo nível. Então, olha só, eu tenho aqui a mesma sequência de acordes, porém, olha a movimentação do baixo, ó. Ó, Sol com Sol, Sol com baixo em Si, Lá menor, baixo em Dó, Lá menor com baixo em Mi, Ré com sétima, Ré com sétima, baixo em Dó,
Sol com baixo em Si e finaliza no Sol. Olha só como fica muito interessante essa maneira de se tocar. De novo. Certo? Então, ou seja, tem uma movimentação no baixo. Então, né? E é a partir daí que saem as frases. Então é muito interessante vocês pegarem sequências desse tipo que eu coloquei aqui, pode até ser essa mesmo, e transportar para outras tonalidades. Isso daí nada mais é, pessoal, do que inversão de acordes. Então, ou seja, você tem dois tempos no compasso, um acorde. Ó, no exemplo 1 ali. Ó, você tem um acorde e ele vai ficar por dois tempos, perfeito? E aí, no primeiro tempo, tecnicamente eu estou explicando a regra, né? Para você fazer criar as suas conduções. Você toca uma nota e na nota seguinte, no tempo 2, você toca uma outra nota do acorde. Que aí você vai inverter as posições. Eu optei por, no exemplo, em tocar Sol, Sol com baixo em Si. Eu poderia tocar Sol e depois, Sol e tocar Sol com baixo em Ré, por exemplo. Enfim, né? Não tem tanta regra assim, obrigatoriamente tem que tocar a tônica, depois a terça e por aí vai. Na verdade, não é bem assim. É muito legal que assim, hoje a gente teoriza isso, a gente coloca de um jeito para ensinar vocês como é que funciona a linguagem, o desenrolar da linguagem, mas a galera da antiga, isso daí já estava na cabeça. Então eu tenho aqui, ó, já o nosso primeiro exemplo de fraseado, tá? Depois, eu tenho nos próximos exemplos, eu vou falar sobre uma questão que é levada versus baixarias. Não se faz os dois ao mesmo tempo. Ou você está fazendo a frase, ou você está fazendo a levada. Então tá aí este exemplo. Então olha só, eu peguei, a mesma progressão dos acordes, só que agora tem uma frasezinha ali para vocês sentirem o gosto do que é fazer frase. Então eu tenho aqui, ó, a mesma condução, depois vem essa frase aqui, ó. Aí eu encaixo, aí obviamente eu inverti o acorde ali de Ré. No exemplo anterior, eu acho que ele estava aqui. Que aí eu vou falar sobre isso aqui também, né? Então olha lá. Ali eu mantive as duas notas mesmo, só por conta de finalização, mas estamos partindo do pressuposto que esse trecho é o início de alguma música. Vocês vão encontrar milhares de músicas exatamente com esse começo, né? Sol, Lá menor, Ré 7 e Sol. Então já é um adendo aí para vocês pegar e já estudar e já colocar no arsenal de vocês. Então, olha lá. Então eu começo ali com uma condução. E aí depois eu faço uma frase em cima do acorde de Lá menor. Aqui, o padrão que eu utilizei, que eu criei, isso aí tudo eu criei, tá bom, pessoal? É um simples arpejo das notas do acorde, né? Então, Lá, Do, Mi, Lá, Mi, Do, Lá, Mi. Lá, Do, Mi. Só que... né? É claro, poderia fazer um outro padrão? Poderia. Né? Uma escala.
Então, nisso vocês podem brincar, né? Então, ou seja, o que eu quero dizer? Não tem como eu fazer essa frase, sei lá. Quer dizer, fica estranho, na verdade. Não tem como fazer os dois ao mesmo tempo. Então, ou seja, ou eu faço levada, ora eu tô fazendo levada, ora eu tô fazendo frase, perfeito? E aí, olha só, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção. A quantidade de notas, né? Então ali você tem dois grupos de 4 notas, ou seja, na linguagem teórica, dois grupos de semicolcheia, né? Que são 4 notas dentro de um tempo. Então, sabendo desse número, você pode fazer, olha, politicamente qualquer nota. Você começa na tônica, mas aí você, é claro, né? Isso não é solto, não é assim, porque isso vai causar um efeito sonoro, mas o que eu quero dizer com bom senso, se você não tiver uma base, pessoal, não tem como fazer isso, tá bom? Não tem como. Mas, por exemplo, eu tô aqui, ó. Ou então... tô inventando agora, né? Assim, mas vocês podem fazer qualquer outro movimento, mas, ou seja, vocês têm que se ligar no sentido do que tá rolando ali. Certo? Aí depois eu venho para Ré7, com baixo e Fá sustenido. E aí eu faço uma frase, que é uma frase assim de finalização de trecho, né? Ré, do, si, lá. Escalar mesmo, tá? Aí eu criei aqui um outro exemplo. Olha lá. Só que aí eu incluí novos elementos, né? Então o primeiro é um novo acorde, né? Sol, Mi7, Lá menor, depois Ré7, né? Com duas variáveis ali de inversões, resolvendo em Sol, né? E aí, olha só que legal isso daí, ó. Opa! De novo. Ou seja, é um outro padrão, né? Porque assim, por exemplo, aqui ó, no Sol, eu coloco esse Mi7 para quê? Para preparar para o Lá menor, né? Que aí já faz um sentido eu incluir uma nova frase. Ou então eu poderia fazer simplesmente isso daqui, se fosse para conduzir, né? Aí vai. Então esse é um outro tipo de frase também muito interessante ali no Lá menor, né? Você tocar uma nota tá, né? Que é uma variação da semicolcheia, né? É uma colcheia pontuada com uma semicolcheia dando uma antecipação, né? Isso é muito interessante também de vocês perceberem, né? Mas dependendo da velocidade, isso fica difícil de executar. Sei lá, dá pra fazer qualquer outra frase aí. Mas o grande X da questão também, que eu quero frisar aqui, as baixarias é sempre escalas e arpejos, mas com a ideia de você ter um ponto A e você vai ter que chegar num ponto B, né? Que é o próximo acorde. Então você tem um acorde A e aí você tem que chegar aqui. E aí qual o caminho? Sol, Mi7 e Lá menor. E aí eu faço uma frasezinha aqui. Tá? Tem um momento ideal de se fazer uma frase ou tem um momento ideal de não fazer uma frase, né? Então, ou seja, como a gente tem aqui um primeiro compasso de duas ou uma, né? Eu não vou dizer obrigatório porque eu não quero taxar de regra, né? Você vai ver músicas em que logo no primeiro compasso o cara já sai fraseando ali, mas em via de regra, assim, de ouvir, de experiência, não. Né? Nos primeiros compassos você vê ali uma condução mesmo.
Agora, o que acontece é o quê? É você colocar uma frase antes para você entrar no primeiro compasso da música, da melodia. Porque aí fica mais ou menos nessa ideia. Levada, condução, levada barra condução, frase. Levada barra condução, frase. Né? Isso, ó, eu mostro aqui, ó, neste exemplo. Ó. Eu reduzi ali a execução. Aliás, é o mesmo exemplo, só que o que eu fiz agora aqui? Eu coloquei uma frase de introdução, né? De novo. Opa, uma frase de introdução. Então, ou seja, esse tipo de frase aí, ó, é muito comum em samba, em alguns sambas. Quer ver um choro? Então, ou seja, é uma frase que por aí vai. Então, ou seja, é uma frase de introdução que, se você começar, é muito intuitivo, assim, para quem vai, a entrada para quem vai começar, né? Pum. Pá, né? Não tem um solista ou cantor ou qualquer que seja que não vai entrar no tempo certo se você fizer essa frase. Então, pratique essa frase em pelo menos todos os tons, né? Aí aqui, nosso último exemplo, eu coloquei um outro, enfim, na verdade uma frase de introdução absurdamente simples, que é uma simples escala de Sol maior, que serve também, né? Aí depois ali eu coloquei o outro exemplo, né? Ó. Então você vê que a frase já dá uma movimentação, ou seja, então fica quase que sem respiros ali para você fazer um pouco de levada ou pensar na próxima frase, para você raciocinar a próxima frase que você vai fazer, né? Então, ó. Dito tudo isso, né, é muito importante que vocês façam um trabalho de ouvir várias músicas. Então, pessoal, vocês têm que ouvir muita música, muito choro, muito samba e mais, e tentar perceber o violão ali trabalhando, né? Aí você vai perceber que tem várias maneiras, né, como ele se comporta durante a música. Então, o cantor vai lá, ou o solista, ele canta uma parte da música, quando ele dá uma nota longa, ou ele dá um silêncio, né, um intervalo ali, vem uma frase para preencher. Quando o violonista ele coloca uma frase junto com o solista ou cantor, aquilo é muito bem colocado, tem o lugar certo para não atropelar, né? As notas certas e tal. Então é isso daí. Muito obrigado. Foi um prazer imenso passar essa tarde aqui com vocês. Estou muito feliz. Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima live. Tchau, tchau.